Venda projetos caros de design com Def e Spin. Muito bem. Que aula importante essa, viu? Que aula importante. A gente fez uma aula aqui recentemente. Eu não lembro o número dela aqui, deixa eu ver. Mas a gente falou sobre... O tema dela era de freela sofrido a designer valorizado. Foi a aula número 12. E foi a aula recorde nossa, assim, de pessoas assistindo, né? Depois do... lá no YouTube. Porque é um tema que realmente vocês carecem, né? De saber e querem fazer. Vamos para nossa aula, então. Eu estou muito empolgado para ela. Então, venda projetos caros de design com Def e Spin. Então, ambos, né? Tanto Def tanto Spin, são metodologias de venda. E elas são importantes, especialmente... Aliás, ela é importante para todo mundo que vende. Mas ela ajuda especialmente pessoas que não se consideram ou não são boas em vender. Porque a metodologia vai guiar por um caminho. Ou a metodologia ela é um caminho onde você vai conseguir extrair o melhor desse processo de venda e o melhor dessa venda. E eu sei que a dor e a dificuldade de todos vocês, a gente fala isso aqui quase toda semana. E aqui são duas metodologias que podem ajudar muito nesse processo. Então a nossa preocupação, ela está muito nesse sentido de que, olha, o designer não se considera um vendedor, o designer diz que não sabe vender. Então aqui a gente está dando ferramentas para que você possa fazer isso. Então por que uma metodologia em vendas? Thiago, você vai apresentar então agora um script. Já revelei aqui o segredo. Você vai apresentar então para a gente um script de vendas? Não. Um roteiro de reuniões? Não. A metodologia não é essa coisa engessada, tá? Mas lembra lá, se você já tem carta de motorista, se você dirige, você lembra como que era o processo no começo, né? Você tinha que fazer todo um checklist, assim. Tinha que fazer, né? Olha, vou entrar no carro, aí eu vou colocar o cinto, aí eu vou fazer tal coisa, aí eu aperto aqui, eu aperto ali. E aí você ficava tenso, né? E seguindo só aquele roteiro. Até que hoje você consegue dirigir muito tranquilamente, nem lembra mais o que você está fazendo e consegue curtir a música, curtir a paisagem. A metodologia, ela é esse esquema para você entrar no carro, ligar e começar a andar. Só que aí dentro do carro, o caminho que você pode fazer, olha, é infinitos, né? Você pode ir para praticamente qualquer lugar. E no caso da metodologia de vendas também. Então... ela é um caminho, ela é um processo, uma espécie de roteiro flexível para que você consiga navegar por onde você quiser, por onde você acreditar que é o melhor caminho. Então, a metodologia de vendas, ela vai te ajudar de forma correta e sadia a dirigir naturalmente. Então, é uma metodologia para organizar o seu, mais do que o atendimento comercial, o seu processo de vendas, desde a pessoa descobrir o seu trabalho até ela fazer o Pix ou passar o cartão, certo? Então, por isso uma metodologia. Mas primeiro, vamos começar aqui. Eu esqueci de fechar todos Não, aqui tá certo. Mas primeiro, vamos começar com os tipos de venda, né? A gente tem a venda consultiva e a venda transacional. E se a gente está falando aqui de vender caro, eu não estou falando de você ficar inventando um monte de artifício comercial, gatilhos mentais, ficar inventando 1 milhão de coisas para você conseguir enganar a pessoa e ela comprar caro, pagando caro de você. Não é isso. Não é isso. É você vender caro ou você vender por um preço valorizado, porque isso realmente vale o que você está cobrando. Porque o que você vai entregar realmente vai ajudar aquela pessoa, realmente vai ajudar a empresa dela. Tá bom? Então, pensem no processo de venda dessa forma.
Eu estou te ajudando a conseguir extrair o melhor e ajudar da melhor maneira possível a pessoa que te procura ou a pessoa que você procurou ativamente. Então, por isso, vender caro tem relação não com gatilhos mentais, mas tem relação com a gente saber colocar o nosso trabalho da forma correta para a pessoa correta, tá bom? Então, pensem sempre nisso aqui. E aí, cobrar caro vai ser um processo natural, tá bom? Vai ser um processo natural. Você não vai conseguir continuar cobrando barato. Pela qualidade de entrega, pelo nível de atendimento e assim por diante. Tá bom? Gabriel Creton. Bem-vindo, meu amigo. Legal. Então, buenas, time. Aí, a venda consultiva, o que é e como que ela funciona, né? A venda consultiva, ela é uma espécie realmente de consultoria. Acontece com a gente aqui, quase sempre, que é o cliente chegar e não saber o que ele precisa. Fala, Thiago, me indicaram aí, você trabalha com branding, ou você trabalha com design, você trabalha com marketing. As pessoas, né, chegam aí falando que eu trabalho com várias coisas. E elas falam, olha, a gente precisa disso, disso e daquilo, mas eu não sei o que é melhor, eu não sei o quanto a gente precisa, e assim por diante. Então, eu preciso fazer praticamente uma consultoria. Eu preciso clarear o caminho para que essa pessoa consiga tomar uma boa decisão de compra. Então, não é vender carne para vegano aqui, mas é mostrar para a pessoa que eu sou realmente a melhor opção para ela comprar. E a venda consultiva tem desse caminho, né? De você tornar claro para ela o que ela realmente precisa de você. E de que você realmente pode ajudá-la. Por isso ela vai pagar. Então, quanto mais caro um projeto, mais a pessoa, ou mais caro algo que ela vai comprar, mais ela tende a analisar a compra. Então, se você vai comprar, sei lá, um doce de R$5, você vai lá, pega por impulso ali no posto de gasolina, pega por impulso ali no supermercado e compra. Você não pensa muito naquilo, porque é barato, o risco é baixo. Mas aí quando a gente fala, não, vamos vender aqui um projeto de R$15 mil para uma empresa. R$15 mil, no geral, a pessoa não vai decidir, beleza, peguei aqui, vamos fazer. Normalmente demora. Aqui um projeto que eu vendi esse ano de quase R$45 mil. Olha, foram umas 2 a 3 reuniões, aprovação com diretor, 2 ou 3 reuniões, aprovação com diretoria, conversar com um, apresentar para o outro, para sair esse projeto. Por quê? Quanto mais caro, mais as pessoas tendem a analisar, a querer entender e assim por diante. Deixa eu ver se aqui tem espaço para melhorar. Tá na risca já. Então, por isso que a venda consultiva ela é melhor para isso, tá? Existe um risco de compra, então ela não sabe se aquilo vai trazer resultado, ela não sabe se aquilo vai funcionar para ela, se vai ficar realmente bom. Existe a falta de hábito da compra, então as pessoas não estão acostumadas a comprar coisas de marketing e de design. No geral pode ser que até ele tenha experiência, já está há um longo tempo aí, já trabalhou com outras agências, está há um longo tempo no setor de marketing, mas no geral não é um hábito de compra, não é um hábito de consumo. E o que isso quer dizer? Inclusive, na hora do atendimento, na forma de atender, a gente tem que levar isso em consideração. Então a gente está atendendo agora, está acontecendo agora esse projeto aqui no estúdio. É um projeto aí de uns R$15 mil, mais ou menos. E o cara tá tipo assim, deixa eu testar essa... Mandamos lá uma apresentação de uma etapa do projeto. Aí ele, então, mas eu vi lá uma empresa que usa amarelo. Vocês podem mandar no amarelo para eu testar? Para eu ver como fica? Aí que normalmente um designer pensaria? Porra, você tá de brincadeira, cara? Você tá achando que eu sou o quê, né? Você tá achando que meu trabalho é o quê? E a gente pode às vezes ficar bravo, não compreender...
ficar irritado, querer arrumar confusão com o cliente. Mas, cara, a primeira coisa é você entender... Deixa eu trocar aqui a tela. Primeira coisa é você entender que essa pessoa ela não tem o hábito de consumo do seu serviço. Ela não tem o hábito de compra, ela não sabe como funciona o seu trabalho. E também tem um pouco da sua culpa de não mostrar isso também. Então, por exemplo, mostrar o processo, mostrar como que funciona, mostrar como que você chegou naquele resultado. Mostrar para ela que não é só clicar lá que magicamente a coisa vai acontecer. Eu tenho, sei lá, às vezes horas, tenho dias de trabalho e assim por diante. Então, a gente tem que explicar isso para as pessoas. Ter paciência com elas nesse sentido. Depois, então, numa venda consultiva, a gente tem tempo de mostrar isso para ela, mostrar como que funciona. Depois, a gente precisa usar a venda consultiva quando o nosso serviço não é um commodity. O que é um commodity? É algo que todo mundo tem. É algo que todo mundo faz. Então, por exemplo, arroz. Arroz é commodity, né? Sei lá. Qual marca de arroz você usa na sua casa? Cara, provavelmente você não sabe. Ou se você sabe é porque você viu da última vez que você comprou. Mas você não tem uma relação com a marca de arroz. Se tiver um arroz que você vê que parece melhor e é mais barato, você vai comprar ele. Então, um commodity é algo que não tem valor. E tantas outras coisas, né? Então, o nosso trabalho ele não pode ser um commodity, ele tem que ter diferenciais. Por exemplo, eu fui no mercado essa semana, num mercado lá diferente e tal. E aí fomos numa área de importados, né? Numa área que, no fundo, tem produtos mais caros. E aí eu vi lá, numa das prateleiras, um potinho assim, juro, desse tamanho assim. Com uma porção de uns 200 gramas de arroz, uma porção para uma pessoa comer, de risoto, com uma tampa super diferente e tal, custava acho que uns R$90, assim. Uma porçãozinha de risoto num pote que custa R$90. Nem conheci, acabei nem procurando a marca, mas eu sei de uma coisa. Esses caras vendem. E eles não vendem para todo mundo. Tanto que estava numa prateleira específica e tinham poucos produtos ali. Se você vai na prateleira do arroz, vai estar lá, 700 tipos de arroz, né? Mas existem marcas que escolhem não ser commodity. E no caso, se você quer vender caro, você naturalmente não pode ser commodity. Porque commodity custa barato. Commodity é disputado pelo preço. É isso. Por que o designer fica doido da vida? Por que o designer fica lá, ai meu Deus, porque fica bravo porque o cliente escolheu alguém que cobra mais barato? Cara, se você está sendo escolhido pelo preço, você está vendendo de forma comoditizada. Você está vendendo sem demonstrar valor. Vendendo para o público errado. E aí é claro que você vai ser escolhido pelo preço. Claro que sim. Tá bom? Quando você vai comprar algo que você não vê valor, por exemplo, sei lá, olha, você vai comprar um remédio. Aí o remédio original custa R$100, o genérico custa 20. Aí você pergunta pra ela, mas tem diferença? Ela vai falar, olha, é a mesma substância, a mesma coisa. Você fala, então dá o genérico. É claro que eu vou querer o mais barato. Pra mim tanto faz, não vejo valor nisso. Agora imagina uma médica especializada em uma dermatologista especializada em tal área lá específica. Ela vai comprar um creme para ela e ela vê o creme de 100 e o creme de 20 e ela sabe o que está escrito ali, ela sabe os ingredientes, ela sabe os efeitos. Ela não vai escolher por preço, ela vai escolher por aquilo que é melhor. Da mesma forma. Só que a diferença é, os empresários, as pessoas que você vai tentar vender o seu trabalho, elas não vão saber o valor, elas não vão saber o que é o melhor. Por isso que você precisa usar essa metodologia de vendas para conseguir mostrar para ela que você é o melhor para ela. Sacou? Por isso que a venda consultiva ela é tão importante. Então, a venda consultiva ela exige reunião, a venda consultiva exige ou pelo menos ligação de áudio,
exige diálogo, exige criação de relacionamento. Então, a venda consultiva vai demandar que o vendedor vai demandar dele, né, que ele aumente o nível de consciência da pessoa. Por isso a gente precisa de uma relação de ligação de vídeo, de encontro presencial, porque a gente vai conseguir gerar isso na pessoa, né? Eu já vou me aprofundar nisso daqui a pouco. Beleza? Já uma venda transacional, ela tem a característica de ser uma transação rápida e objetiva e sem necessariamente construir um relacionamento com o cliente. Então você vai vender por vender, né? Então tanto faz. Vai vender por vender. Aí não funciona para projetos caros, tá? E por que também é interessante essa construção de relacionamento para vender projetos caros? Porque essa pessoa ela vai comprar mais vezes. E se ela paga caro, deixa eu voltar aqui. E se ela paga caro, ela também conhece pessoas que podem pagar caro. E ela cria um ciclo virtuoso de indicações. Porque existe o ciclo vicioso de indicações, né? De vício. Que é a pessoa indicar clientes... Ela é um cliente ruim e ela indica cliente ruim. Essa é uma coisa. E a gente pode criar um ciclo virtuoso com os nossos clientes. Que é cliente bom indicando cliente bom. Tá bom? Outra coisa. Quando colocar um slide na tela bonitinho aqui... tira um story aí, marca lá, fala, cultura de estudos, estudando aqui com o Thiago. Manda um stories bonitão lá para eu repostar depois. Thiago, isso nos coloca no caminho de ter que integrar nossos serviços com de outros profissionais? Digo, editores de vídeo, gestores de tráfego, copywriters. Raul, não necessariamente, cara. Não necessariamente, tá? Eu não vejo isso como algo ruim, tá bom? Não vejo isso como algo ruim, realmente. Tem até depois entra no meu canal do YouTube lá, tem um corte que eu falo sobre deixar dinheiro na mesa. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, vídeos. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. É um corte da aula 14, né? Designer deixa dinheiro na mesa. Que aí eu vou explicar um pouco, eu vou comentar e mostrar aí a minha opinião sobre isso. Tá? Mas você pode, no caso, vender caro. E isso é uma coisa interessante. Eu vou apresentar isso aqui dentro do método daqui a pouco. Eu vou comentar sobre isso, tá, Raul? E aí... Esse conceito de uma venda nunca começa como uma venda, o que significa isso, né? E aí já estou entrando nos processos das metodologias, DEF e SPIN. Por quê? A gente vai entender que uma venda ela começa a partir de uma dor, de um desejo ou de uma necessidade. A venda ela não começa a partir do desejo de compra. Então, por exemplo, sei lá, uma coisa que eu comprei recentemente, umidificador de ar. Eu tive lá ainda estou tratando, né, um problema aqui no pulmão. E aí a médica falou, olha, você precisa comprar um higrômetro, que é uma parada, tá, no caso ficou em casa, mas que mede a umidade do ambiente, e um umidificador para eu colocar com água aqui, ficar em cima da mesa, etc. Então, assim, eu não tava lá um dia na cozinha e eu pensei assim, cara, tô aqui, né, sei lá, tô conversando com a minha esposa e tal. Porra, vou comprar um umidificador de ar agora. Me deu uma vontade de comprar um umidificador de ar. Não é assim que funciona, né? Ou seja, a partir de uma necessidade. Falei, cara, eu preciso de um ambiente mais úmido, porque eu tô com um problema de pulmão. Então, eu fui lá, procurei e comprei um umidificador de ar. Uhum. E achei caro pra caramba. R$200. Eu achei caro pra caramba, velho. Porque eu ainda não queria, mas eu sei que é importante, vai melhorar, tal. Eu moro numa cidade que é muito mais seca. Então tá bom, comprei.
mas comprei assim, tá bom, comprei, mas assim, me arrependi de ter comprado. Mas tá bom, comprei. Então, os nossos clientes não podem comprar com essa sensação de, tá, entendi, beleza, faz aí então. Isso é péssimo para o nosso relacionamento com o cliente. Isso é péssimo para a satisfação do cliente. E o cliente vai ficar cobrando, vai ficar em cima. E o cliente brasileiro tem um problema, tá? E eu que já trabalhei com clientes internacionais, isso é problema de brasileiro. Quando o brasileiro contrata um serviço, você como prestador de serviço, ele vai querer te tratar como funcionário. Você pode ter uma agência, ele contratou a sua agência, ele vai querer tratar toda a sua empresa como um funcionário. Isso é problema que brasileiro tem. Ele quer ver aquele investimento dele valendo a pena e por isso ele vai ser um xarope com você e com o seu time. Ele vai querer te cobrar e tal. Por isso que, não que ele não possa cobrar, né? Óbvio, mas quero dizer, vai desgastar essa relação. Por isso que é importante a gente gerar bons relacionamentos, porque depois isso facilita muito na manutenção do projeto, na retenção desse cliente, em vender mais e mais vezes para ele. Entende? Então, vamos começar aqui com a metodologia, então, DEF e SPIN. E eu vou mostrar um segredo aqui para vocês. Ó. Metodologia DEF. Tá? DEF é descoberta, encantamento e fechamento. DEF é um método criado pelo Neto Simões, que atualmente é head comercial do O Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho. O Neto é um cara com muita expertise, trabalhou em empresas era diretor de empresas do Flávio Augusto, enfim, tem muita expertise comercial, um cara muito profissional. Conheci ele, já estive pessoalmente com ele mais de uma vez. Um cara muito legal e que desenvolveu esse método DEF. O método SPIN já é um método mais antigo, de fora do Brasil. O DEF é um método recente, mas espetacular. A gente aplica isso aqui com clientes, aplica isso na mentoria e funciona muito bem. Tá? Então, para vocês entenderem de onde que isso vem. Pessoal, taquem o dedo no gostei aí, hein? Se vocês estão gostando da aula, tem mais gente do que gostei na aula. Então, primeiro vamos começar do ponto 0, que é um ponto que eu comentei no Stories esses dias, né? Que é sobre público e mercado. Então, não adianta você querer fazer isso aqui se o público e o mercado estão inadequados. Primeira coisa para você conseguir começar a cobrar mais caro, ter um cliente mais qualificado, é você olhar para público e para mercado. Qual mercado você vai se inserir? Então, por exemplo, aí claro, o professor, né, eu estou aqui por isso, para te ajudar a clarear esse caminho. Mas aí você olha, por exemplo, a gente olha para segmentos. Por exemplo, e-commerce. Quem vende e-commerce, quem tem empresa de e-commerce, vai querer o quê? Vai querer vender mais de forma direta. Ele quer venda. Aí você pode falar, não, Thiago, mas fazer um processo de branding, fazer um posicionamento, ou fazer a identidade visual adequada para a sua loja vai te trazer mais vendas. Vai, mas assim, não é isso que ele quer exatamente, entendeu? Porque você vai colocar a marca lá, a identidade visual lá, o banner bonito lá, naturalmente vai vender mais? Olha, pode impactar sim, mas você não mensura isso. Cara, não é tráfego, não é performance, não é tráfego direto isso. Então, onde está a maior dor do cara do e-commerce? Ele está, por exemplo, nos criativos, nas artes que vão rodar no tráfego para trazer venda direta para ele. E realmente, se o cara não é commodity, se ele vende algo de valor, ele realmente vai precisar de um trabalho de branding. Ele vai precisar de um trabalho de identidade visual. Mas talvez não vai ser prioridade para ele. Então, sabendo disso, você vai entrar no mercado de e-commerce, por exemplo, já com essa informação. Identidade visual não é prioridade para um e-commerce. Ponto. Então, você já entende os benefícios e as dificuldades desse segmento específico.
Aí você... E assim por diante. Então a gente vai estudando o mercado, vai estudando o público, entendendo qual que é o público mais adequado para aquilo que a gente quer vender. E qual que é o público adequado para a gente não vender. Entende? E assim por diante. Ou adaptar produtos e serviços. Adaptar no sentido assim, eu tenho um leque específico aqui, a gente vai falar disso na quinta-feira, é muita coisa para falar aqui. Quinta-feira tem o treinamento Venda Sem Ser Vendedor. O link tá aí na bio, na descrição dessa aula, tá? Mas a gente vai definir um leque de produtos ou serviços, né? E aí, aqui na Audácia é assim. O cliente que paga 45 mil num projeto pontual, que pagou, não é o cliente que paga 5 mil por mês para a gente fazer uma entrega específica lá. Então, eu vendo social media para varejo. Eu vendo social media para quem não precisa, não depende da mídia social, e social media mesmo, tá? Pauta, conteúdo e arte. Eu não vendo isso para quem depende disso no seu negócio. Por quê? Porque é outro público, é muito mais difícil de lidar. A pessoa tem uma expectativa muito diferente do resultado. Então eu não vendo. O cara que pagou 45 mil, ele usa a rede social dele lá para aquisição direta de venda. Eu não quero ter essa dor de cabeça. Então eu não vendo social media para ele. Entende? Então eu pego as minhas soluções, aquilo que eu ofereço, e eu distribuo para mercados específicos. Isso é uma ideia. Então, identidade visual. Se o cara quer uma logo para ontem, eu não vendo para ele. Não vendo. Tá? Mas esses dias agora vendi por R$3.000 para fazer um refinamento lá de bordas, de cor, tal, na identidade visual da empresa. R$3.000 para fazer um ajuste. Talvez você não consiga vender a identidade completa por 3 mil ainda. Por quê? Primeiro de tudo, está no público e no mercado errado. A indústria que fatura X milhões por mês, ela não está nem aí de pagar 3 mil para isso. Entende? Público e mercado. Então esse é o ponto zero. Agora vamos para o método em si, tá? O DEF. E o SPIN, ele está aqui dentro. Beleza? Então, o processo de descoberta dentro de uma venda consultiva, ela funciona para isso aqui. Primeiro, quebrar aquele padrão pré-concebido de vendedor. Aquela coisa de que vendedor é chato, de vendedor quer vender algo que você não precisa, que vendedor quer enfiar a goela abaixo uma venda. Então a gente quebra esse padrão, a gente fala, olha, eu estou realmente interessado na sua empresa. E como funciona isso na prática? A pessoa, por exemplo, mandou uma mensagem para você, chegou por uma indicação, ou você prospectou e vocês chegaram numa reunião. E esse processo dá para fazer pelo WhatsApp, mas ele funciona muito melhor por ligação de áudio ou reunião de vídeo. E aí você vai começar, o processo de descoberta é exatamente isso, descobrir as coisas sobre a empresa. Então, aqui, o que está sublinhado aqui embaixo é do método SPIN. Então você vai fazer perguntas de situação, do que ela está passando. Você vai perguntar de problemas que ela está enfrentando. E colhendo necessidades que ela implícitas, né? Que são necessidades que ela não percebe que ela tem ou que ela ainda não está doendo tanto nela ainda isso. Então está implícito. Fazer perguntas que podem fazer ele sentir o problema de forma mais clara. Tá bom? Então, por exemplo, o cara, ou a mulher, né, a pessoa te procurou, e aí vocês estão numa ligação, e ela fala, então, Thiago, eu tô te procurando porque eu quero uma identidade visual. E aí, eu vou perguntar, bom, por que você precisa de uma identidade visual nova? Olha, pergunta super simples, mas vai nos ajudar muito. Então, aqui, ela vai falar, olha, porque eu tenho tal problema, tal coisa. Fala, é mesmo? Então, nossa, aqui eu passei por isso. Eu vou gerando na descoberta, eu vou mostrando para ela que eu não sou um vendedor chato. Que eu entendo de negócio, que eu falo linguagem de negócio e assim por diante. O processo de descoberta serve para qualificar a oportunidade. Para qualificar esse lead, como a gente chama.
Serve para adaptar o discurso. O que é adaptar o discurso? Se a pessoa me procura porque ela quer um site para ter mais leads, uma landing page para ter mais leads, eu tenho que usar um discurso. Olha, você quer mais leads? Então, eu vou fazer uma página otimizada que carrega rápido, que ela vai subir lá no ranking do Google, você vai ser encontrado mais rápido, o formulário vai funcionar melhor por conta disso e daquilo. Então, eu adapto o meu discurso para a necessidade que ele tem. Mas se ele me procura porque ele quer um site, porque o concorrente dele tem um site bonito e o site dele é feio, você entende que eu tenho que partir para outro lado? Falar, cara, realmente a gente vai fazer um trabalho como se fosse uma escultura. Vai ser uma coisa muito bonita. Entende? Eu vou mostrar outro case. Pro cara que quer uma landing page para ter mais leads, eu preciso mostrar uma página que eu fiz de um lançamento, mostrar os números dessa página. Se o cara quer um projeto mais bonito, eu tenho que mostrar as aplicações, os mockups, entende? Então, na descoberta, eu vou pegar essas informações para adaptar o meu discurso no encantamento. Beleza? Eu vou, no fundo, numa guerra, aqui nesse sentido, ainda que a negociação não é uma guerra, já falei sobre isso, mas numa guerra, aqui vence quem tem mais informação. E numa guerra, no mundo real, vence quem tem mais informação. Tá bom? Então imagina, lá numa guerra, tempos antigos, o cara sabia por onde viria o inimigo. Pronto, ele tem mais informação, ele vai ganhar. Então a gente precisa ter mais informação. E também para mapear e antecipar as objeções. Então, eu já vou entender, ele quer, mas ele tem preconceito com aqueles neon atrás. Então ele não quer uma foto dele cheio de neon. Então eu já estou mapeando um problema que eu posso ter lá na frente. Então, o médico quer um site novo, mas a esposa dele não. E a esposa dele ajuda a decidir. Você não vai descobrir isso na hora que você apresentar o orçamento para ele, a proposta comercial. Você tem que descobrir isso antes. Então, fazer uma pergunta, por exemplo. Isso pode ser até depois, mas pode funcionar aqui também. Olha, eu vou te apresentar uma proposta, um orçamento, mas antes eu preciso saber. Você decide sozinho para comprar esse projeto? Ou você tem um sócio? Ou você tem que falar com a sua esposa? Porque, dependendo na hora de apresentar a proposta, você já chama o sócio, já chama a esposa junto. Entende? E essa descoberta, aqui pensando numa reunião de 1 hora, ela pode durar em torno de 10 a 15 minutos. Tem gente que gosta de falar, tem gente que vai ficar 45 minutos falando, tudo bem. E aqui, importante, né? Não existe venda nesse processo. Não é para vender nada, é só para descobrir. É para interagir. E deixar o cliente falar. Nessa etapa de descoberta, o cliente fala em torno de 70% a 80%. Você não começa falando da sua empresa, você não começa apresentando a sua empresa, você não começa falando o que você faz, você não começa falando o que você fez, você não começa falando quem você é. Você começa deixando ele falar sobre o negócio dele. Beleza? Existe uma arte, a gente escuta muito falar sobre oratória, né? Então, ser um orador, formas de falar e tal. Só que existe uma virtude chamada escutatória. Existe uma arte chamada arte de escutar. E num processo de venda, quem sabe escutar, quem sabe perguntar melhor e escutar, vence. Beleza? E aqui, então, dentro do método DEF, a gente passou pelo D, a descoberta, e aqui embaixo está o SPIN. Tá? Isso aqui que está em sublinhado é o SPIN, porque esses métodos eles se cruzam, né? E, na verdade, toda a ciência da venda ela é assim. Toda a ciência da venda funciona dessa forma. Peguei vários livros, cara. As ciências da venda, Spin Selling, Método DEF, Prospecção Fanática, Receita Previsível, todos esses livros aí de venda, tá? Que eu já tive contato, ou que eu já li. Cara, no fundo você vai ver que as coisas se sintetizam nas mesmas coisas. Então aqui por isso que eu estou juntando isso dentro do processo. Beleza, fiz toda a descoberta. Agora vamos, então, encantar.
E encantar é literalmente fazer o cara se encantar pela sua solução. Então, primeira coisa, vamos lá, até aqui. Aliás, me digam aí nos comentários quem que já faz esse processo de descoberta bem feito. Quem aí já faz as perguntas, quem aí já faz um briefing elaborado, fala, Thiago, eu faço, Thiago, eu não faço. Coloquem aí. Quero saber. E aí, indo pro encantamento, já eu volto para ver a resposta de vocês. O encantamento, ele serve para resolver as dores da descoberta. Simplesmente. Tá? Então, a gente tem que criar a sensação de essa solução foi feita para mim. Então, na Audácia aqui, a gente tem uma apresentação comercial, que é um PDF com uma copy, com um texto e imagens, né, uns slides que vão ajudando nesse processo de encantamento, onde eu vou apresentar a empresa. Tá? Vou falar de onde a gente veio, cases, benefícios, diferenciais. Vou transmitir tudo isso encantando o cliente. E aí, nisso aqui de essa solução foi feita para mim, a gente tem um slide, podem copiar, não tem problema, que é escrito assim: o Estúdio Audácia existe, ou eu não lembro exatamente, o Estúdio Audácia, acho que existe, para atender um único tipo de negócio, o seu. Caramba, o cara se sente especial, o cara se sente importante. Eu sou único. E essa é a nossa narrativa. A gente começa falando, o seu negócio é único. Para uma agência, e aí eu vou bater no inimigo comum nosso. Para qualquer agência por aí, o seu projeto é só mais um projeto. Mas aqui no Estúdio Audácia, o seu projeto ele é único. Ele vai ter uma atenção única. Tá bom? Então, a gente tem que criar isso. Ele vê lá, olha, o projeto de identidade visual, a gente mapeia isso, a gente estrutura aquilo, a gente pesquisa isso, a gente monta um documento de estratégia desse jeito. Primeiro, para você ter clareza dos seus concorrentes, etc. Caramba, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Eu acabei de vender um projeto, pasmem, de R$10 mil para fazer uma pesquisa de mercado. Eles, no sentido de comunicação, então a gente vende branding, estratégia de marca. E aí eles vieram, eles não sabiam muito bem o que eles queriam, tal. Eu falei, olha, a gente tem um projeto de branding. A gente vai dar um relatório para vocês falando como é para vocês falarem, com quem é para vocês falarem. Eu falei, não, mas vocês vão entregar uma pesquisa? Eu quero uma pesquisa. Pesquisa de público, pesquisa da minha área. Eu falei, não, a gente entrega. A gente faz a pesquisa. Beleza. Tava ancorado, tal, R$10 mil. Só essa etapa do projeto, né? Fechou. Por quê? Olha, eu apresentei, ela tinha uma dor muito clara. Eu falei, beleza, eu já faço isso, eu já faço uma pesquisa de mercado. A gente incrementa, melhora. E, bicho, olha, isso aqui é pra você. É o que você quer, é o que você precisa. Ela, beleza, pago. E é um negócio que tá começando, tá? É um negócio que tá começando e o investimento tá saindo da pessoa física, dos sócios. Porque não tem faturamento nenhum a empresa. Mas por quê? Eu criei muito bem essa sensação. E não só uma sensação, mas essa verdade, né? De que isso foi feito para eles. Aqui você precisa resolver as objeções. Tá bom? Eu tenho uma aula também, já fiz aqui, e é importante vocês entenderem que aqui nessas aulas semanais, uma aula vai complementando a outra. Então eu fiz aqui, ó, a aula 23, né? Quebre objeções e venda mais rápido. Então é uma aula aí de 1 hora falando só sobre quebra de objeções. Então, aqui no encantamento é o momento de você pegar, por exemplo, a objeção de tá caro, por exemplo. Não, isso aqui você tem que contornar antes já. Aí eu me aprofundo isso naquela aula lá. Ela não está mais disponível, mas aí você precisa se tornar nosso aluno ou comprar lá para poder assistir. O processo de encantamento, ele envolve emoção. Então não pode ser uma coisa morna, uma coisa tíbia. Também não precisa ser um negócio, uma invenção,
não pode pirim-pim-pim lá, não precisa. Mas tem que ter um toque emocional. Tem que ter um toque de gerar desejo, dela olhar um projeto que você já fez e falar, eu quero isso aí pra mim também. Aqui você fala pelo menos 50% do tempo. Você tem que falar mais aqui. Ou 70% do tempo que seja. Mas não deixe de perguntar as coisas pro cliente. Não deixe de colocá-lo na conversa. Não deixe com que ele fique mudo nesse processo. E aqui, gente, máximo de 15 a 20 minutos, porque senão fica chato. A pessoa nem vai absorver mais o que você está falando. Então não precisa exagerar. E aqui dentro do método SPIN, então você vai perguntar as necessidades de solução, o que ele quer, aliás, você vai ter isso claro, né? O que ele realmente quer, qual é realmente a solução que ele procura. Aqui no encantamento, você precisa mostrar a coisa de forma explícita. Então, falar, por exemplo, um site. Falar, então, vocês têm o Google Analytics para analisar quais páginas são mais visitadas, tal. Porque se você não olhar para os relatórios do seu site, você não vai saber o que melhorar. E ele vai falar, putz, eu não analiso o relatório. Nem sei ver isso. Nem sei se meu site tem isso. Então é uma necessidade explícita. Tá claro, eu preciso de um relatório. Então você fala, olha, eu te entrego o site sincronizado com o Google Analytics e você vai ter todas essas informações. Tem um cliente nosso que eu apresento, ele é recorrente, né? Eu apresento o relatório trimestral de crescimento do site. Então, é uma necessidade explícita. E você prepara, aqui no caso, além de preparar o campo, você já apresenta os benefícios da solução. Por que isso vai melhorar? Por que ele precisa disso? O quanto isso vai impactar em resultado para ele? Em resultado não só financeiro de vender mais, mas resultado de posicionamento, resultado de estar na mente dos consumidores. E apresentado esse encantamento, pronto, né? A gente já tem condições de fazer essa oferta para a pessoa, de ir para o processo de fechamento, que eu já vou falar aqui. Ó, o Luiz falou que faz, legal. A Luana, não faço ainda. Muito bem. Faço o briefing, mas sinto que preciso de uma reunião antes de passar o orçamento para saber melhor sobre a empresa. Só não sei direito o que perguntar. Muito bem, Juliana. A gente vai falar o que perguntar no treinamento de quinta. O Luiz falou, compartilha a apresentação com a galera. Luiz, eu compartilho, mas eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp das aulas semanais. Se você não está no grupo do WhatsApp, o link está na descrição também aqui dessa aula. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos para o fechamento. Para a gente fazer uma oferta, que é um orçamento, tá? A oferta, no fundo, vai ser pegar esses benefícios, etc., e apresentar isso como uma proposta comercial. Para a gente fazer isso, tá? A gente precisa fazer uma coisa chamada ancoragem. O que é ancoragem? Quando a gente vai pensar na percepção de valor, na percepção também do preço, isso está caro ou isso está barato? Existem algumas coisas que vão nos ajudar nisso. Então, é péssimo quando você faz todo o processo e apresenta o cara, putz, está caro, achei caro, não dá para você dar um desconto, não? Metade do preço? Ruim, né? Então, você precisa antecipar isso. E, no encantamento, você faz esse ajuste de percepção de valor. Então, hoje, quando eu apresento a coisa da audácia, ou quando eu vou para reunião com o cara, eu tenho claro já. Ele já tem claro que não é barato. E, às vezes, eu falo isso. Estou numa negociação agora com uma pessoa dos Estados Unidos. E aí, na reunião com ela, eu falei assim, de forma totalmente clara. Falei, olha, beleza, eu entendi que você quer esse projeto, mas você sabe que isso aqui não é barato, né? Você sabe que isso aqui é caro.
Aí ela fez assim, né? Deu um pulo. Falou, então, tá. Então, eu tô vendo orçamento com outras empresas também. Falei, beleza. Mas eu percebi, olha, era ruim de conversa, não tava funcionando bem a conversa com ela. Eu vi que ela não tava entendendo. Eu fui claro, eu falei, olha, beleza, só que antes de apresentar o orçamento, antes da gente voltar aqui, eu preciso que você saiba que isso aqui, desse jeito que você quer, não é barato. Pá, pronto. Foi uma pancada nela. Deixa o cliente sentir também isso. Não tem problema nenhum. Por quê? Isso prepara também o cliente para pagar mais caro. Isso prepara também, às vezes, você para saber que esse cliente não é para você atender. Às vezes tem isso também. Às vezes o cliente é ruim. Às vezes o cliente é ruim. Então você tem que ir preparando isso nesse processo. E o que é ancoragem, né? As pessoas elas preferem comprar pensando em vantagem de uma coisa em relação com a outra. Assim também é que se estima o valor de algo. Então, por exemplo, eu já escutei médico dizendo isso, né? Quando ele vai comprar uma coisa, ele pensa, isso custa tantos plantões. Isso aqui custa meio plantão. Por quê? Ele faz uma comparação de valor referente à hora de trabalho dele. Olha que interessante. E aqui existe 1 milhão de exemplos, né, que a gente pode falar disso aqui, de ancoragem. Então, por exemplo, a pipoca é o clássico, né? Então, a pipoca P custa R$5. A pipoca M custa R$10, é o dobro. Só que a pipoca G custa R$12 ou R$11. Batata do Mac é assim também, né? Então você fala, poxa, você não vai pensar que 5 para 10 é muito mais caro. Você vai pensar que de 10 para 11 vale a pena você pegar a grande. Então, se você pegaria a pequena, você não vai pensar em pegar a pequena, você vai pensar se você pega a M ou a G. E aí você não vai pensar em não comprar a pipoca, você vai pensar em qual você vai comprar. Então, quando, por exemplo, você oferece 2 pacotes para o cliente, você, no processo de fechamento, você apresenta para ele escolher qual ele vai comprar e não se ele vai comprar, entende? Olha, isso aqui é ouro puro, gente. Pelo amor de Deus, anotem isso aí. Isso aqui é ouro puro, anotem isso aí. Esse processo de ancoragem é fundamental. É o que eu já contei em outra aula, eu vou contar de novo aqui. Chegou um cliente, um possível cliente, né? Por indicação. E aí, o cara que indicou falou assim, Thiago, eu tô indicando esse cliente para você, só que ela já falou que ela só pode gastar, não lembro quanto era, R$1.800, R$1.500, acho que era R$1.500. Era um valor bem baixo, assim. 1.300, 1.500, alguma coisa assim. Falei, beleza, com esse valor, eu lembro que na época que aconteceu, eu falei, cara, isso aí eu não consigo atender ela nesse preço. Mas beleza. E aí entrei na reunião com ela, eles já falando assim, né? Falando assim, não, porque a gente não tem dinheiro, a gente não quer investir muito, tal. Já querendo balizar todo o trabalho pelo preço. Falei, beleza, deixa ele ser feliz. Eles, era a mulher e o cara. Falei, deixa eles serem felizes. E aí fiz toda a descoberta, entendi o que eles queriam, tal, apresentei a nossa empresa. E eu já vi que eles ficaram assim, cara, que legal isso aqui. Muito legal isso aqui. E gostaram, é isso mesmo que vocês precisam? Nossa, Thiago, é isso mesmo que a gente precisa, tal. Falei, então eu vou apresentar o orçamento para vocês. Isso eu fiz numa reunião só. Falei, vou apresentar o orçamento aqui para vocês. Pra gente fazer tudo isso aqui, que eu falei para vocês, isso, custa de 10 a 12 mil reais. Aí eles foram murchando assim, né? Aí tava escrito na cara deles, né? Thiago, a gente não vai pagar isso. Só que é que tá o ponto. Eu não queria, eu sabia que eles iam pagar, eu não queria, entre aspas, né? Que eles comprassem isso. Eu só tava ancorando. Falei, olha, isso que vocês querem é caro, tal, funciona assim, porque a gente faz com qualidade, nananã. Eles murcharam, né? Perderam meio que as esperanças, assim. E aí isso fui pra ancorar. Eu falei, só que a gente pode fazer um projeto. Com isso aqui que vocês precisam,
Então era, sei lá, em vez de fazer a identidade visual completa, eu faço só a logo. Em vez de fazer um site institucional com mais de uma página, a gente faz uma landing page e etc. Não lembro mais o que tinha hoje no projeto. Eu falei, olha, isso aqui a gente pode fazer por R$4.000. Ou por 3.800, alguma coisa assim. Eu falei assim, caramba! Então, eles estavam lá, 10 a 12, a gente não vai poder pagar. Aí, quando eu falei, sei lá, 4, não lembro se foi 3.800, 4, eu falei assim, caramba, que barato! Eles esqueceram que eles só podiam gastar 1.500, né? Então, eles se espantaram, assim. Aí depois disso, eles lembraram, né? Ah, então, mas ainda assim tá caro, tá fora pra gente. Eu falei, se a gente parcelar em 3 vezes, por exemplo, esse preço. Aí por fim fecharam. Como que eu consegui tirar esse leite de pedra, né? Ainda que pra gente foi lá uma logozinha e uma LP por R$4.000. Na época isso foi bem bacana pra nós, né? Já deve fazer mais de um ano já. Mas como eu consegui tirar esse leite de pedra? Fazendo uma boa ancoragem. Sem ancoragem eu não teria vendido. Então aprendam a fazer isso aí. Esse processo pode levar de 5 a 10 minutos e você precisa dar um comando. O que é um comando? Então, por exemplo, você apresentou lá 2 propostas. Uma de X, uma de X mais 2. Aí você fala assim, você apresenta e fala, qual desses 2 aqui faz mais sentido para vocês? Então aqui você não está perguntando o que você achou do preço, o que você achou do projeto, como que isso funciona para você. Não é uma pergunta aberta, é uma pergunta objetiva, de comando. Qual dos 2 é melhor para vocês? Ah, então, o 2 não funciona tão bem pra gente, o 1 tá mais adequado. Eu falo, então beleza. Qual a melhor forma de pagamento pra gente dar andamento aqui? Vocês querem dar uma entrada e parcelar em mais 2? Vocês querem pagar no cartão de crédito? Se vocês pagarem à vista tem 5% de desconto. Então eu pergunto, qual é a melhor forma de pagamento? Você entende? Eu tô conduzindo ele para fechar já. Então, a gente pode, inclusive, fechar o projeto na reunião. Então, beleza, ó, já estou montando o contrato aqui, eu vou te passar. Estou te passando o Pix. Teve um dos projetos, foi ano passado esse projeto, né? Que eu vendi. E foi uma queda de braço do caramba, assim, o projeto. Foi uma queda de braço grande. Aí o cara queria o projeto, aí eu fiz uma proposta na época de R$30.000. E ele falou, Thiago, nossa, completamente fora, tal. Aí fomos, aí foi chegando numa resolução e tinha mais 2 ou 3 designers, né? Freelancers, tal, discutindo o projeto, ele negociando os projetos. E aí eu já sabia que eu era o mais caro, ele tinha falado, e ele não fechava, tal. E, poxa vida, tava na cara do gol o projeto. E nada, e o cara não respondia. Um dia eu falei, fulano, posso te ligar? Eu liguei pra ele. E aí, tudo bem? Como é que tá? Falei, cara, é o seguinte, o que te impede de fechar comigo agora? Falei com ele. Perguntei assim, na lata pra ele. Falei, o que te impede de fechar comigo agora? Falei, Thiago, sinceramente, o preço. Você é o mais caro, o seu orçamento é o mais caro e pra gente tá um pouco puxado e tal. Eu falei, e se a gente tirar essa função, e se a gente fizer dessa forma? Fui diminuindo o escopo pra chegar mais perto do que ele queria. E aí, ele, não, assim dá, isso aí funciona, tal. Eu falei, beleza, então, se a gente fechar agora, eu faço tanto pra você à vista e a gente fecha agora aqui no telefone. Ele falou, beleza, me passa o Pix no WhatsApp, passei o Pix. Enquanto eu estava na ligação com ele, ele mandou o Pix, na época foi acho que R$12.000, alguma coisa assim. Então a gente ia fazer um sistema todo programado do zero, a gente mudou o projeto para algo feito no Elementor, muito mais simples e tal. E aí ele pagou à vista, que eles, não lembro quanto foi, acho que R$12.000, enquanto eu estava no telefone com ele. Então esse processo de fechamento, a gente tem que conduzir o cara para uma decisão. Para sim ou para não. Até no follow-up, que é fazer a cadência de acompanhamento desse possível cliente, né? Quando o cliente não está respondendo, está de graça, fala, fulano, é o seguinte, você não está me retornando aqui, eu posso encerrar o seu atendimento? Você desistiu do contrato? Você desistiu do projeto? Pronto, o cara vai responder na hora. Eu falo, para sim ou para não, cara, me responde aí, você vai querer fazer, não vai querer fazer? Porque a gente conduz ele para uma decisão, seja para fechar ou seja para não fechar também, tudo bem, né? A gente não vai vender para todo mundo. A gente não tem que vender para todo mundo, beleza?
E aí, pessoal, então a gente conversou bastante aqui então sobre o por que ter um método de venda, uma metodologia de vendas, quais são os tipos de venda, consultiva e transacional. Uma venda nunca começa com uma venda, o método DEF, o método SPIN. E aqui, como último ponto, né, a alavancagem de vendas. Então, isso eu já passei várias vezes por isso, né? Por exemplo, em 2022, eu moro no Paraná, né? Em 2022 me surgiu uma oportunidade de ir para morar na capital de São Paulo, morar em Alphaville, que é do lado da capital de São Paulo, para tentar tocar um projeto, um negócio lá. E aí, ou seja, eu mantive o meu apartamento em Londrina, o aluguel, todos os custos lá, e fui para Alphaville, que é uma região extremamente cara. Muito cara. Mesmo, juro, cara. O nosso aluguel do flat, sério, era um quarto, assim, com a cama, a sala, um banheirinho e uma cozinha. Tudo junto, assim. Era R$5.000. Um flatzinho, mais barato que a gente conseguiu, porque a gente fechou um monte naquele mesmo lugar. Terrível, assim. Lá tudo é muito caro. E aí a gente foi, né, pra esse lugar. Então eu aumentei muito o meu custo de vida, porque eu que ia bancar na época, né, a própria empresa ia bancar. Chegando lá, eu perdi R$8.000 em contrato. Na época eu não faturava um absurdo, assim. Faturava bem, mas não faturava um absurdo. E a gente perdeu, naquele mês exato, R$8.000 em contrato, né? E aí foi terrível, foi assim, porque eu já tinha aumentado muito meu custo de vida e perdi 8 mil de caixa. No mês seguinte foi a primeira vez que eu precisava pagar um dos nossos parceiros que prestavam serviço pra gente. Eu precisava pagar e não tinha dinheiro. Não tinha de onde tirar. Da pessoa física, não tinha de onde tirar. Pra ajudar, eu era MEI e eu tinha mudado pra ME. Então tava mudando o CNPJ e eu não tinha conta pra receber. E aí os clientes precisavam de nota fiscal e eu não tinha como emitir a nota que estava saindo do CNPJ e deu mais uns 15 dias de atraso. Resumindo, foi um mês extremamente catastrófico. Não conseguia receber de alguns clientes, perdi 8 mil de contrato e tinha aumentado muito o meu custo de vida numa cidade, num lugar completamente diferente, um monte de desafio do negócio novo que estava começando. Ou seja, uma situação de caos, né? E aí, diante disso, eu tinha duas opções. Desistir. Pegar um empréstimo. Ou fazer uma alavancagem de vendas. Fazer uma ação de vendas. Fazer um movimento de vendas. Um plano de ação para que eu conseguisse recuperar aquilo, de fato. De um mês para o outro, eu fiz mais de 20 mil reais de venda. Resolvi o nosso problema. O outro mês foi o mês que a gente mais faturou até aquele momento da história da empresa. E aí foi um espetáculo, com um processo de alavancagem de vendas.